Somos o grupo 11 da matéria Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2 com o professor Ângeles e faremos um vídeo, explicando padrões de projeto, onde iremos falar um estrutural, um comportamental e um criacional. Agora segue as 3 explicações para vocês. Falando do padrão de projeto Decorator, ou também conhecido como decorador. Ele é um padrão de projeto estrutural que, como o nome diz, ele cria decorações, coisas opcionais em uma classe já existente. Um exemplo disso, que a gente tem um contato próximo, é a classe InputStream do Java I/O. Essa InputStream, você tem diversas formas, diversos métodos de tratar essa leitura dessa que você está recebendo. Pode ser um arquivo, pode ser um objeto, pode ser um áudio, pode ser uma imagem. Então, existem diversas combinações aí diferentes que você vai fazer. Vamos supor, por exemplo, tratando de um arquivo que contém objetos. Nesse caso, se você fosse criar um arquivo que tem objetos, fazendo do padrão de herança normal, você precisaria da classe FileInputStream, ObjectInputStream e FileObjectInputStream. O que isso acontece? Você estaria criando redundâncias aí, porque os métodos do FileInputStream e os métodos do ObjectInputStream você teria que replicar para essa terceira, sendo que não há necessidade. E você teria aí, se você tivesse mais combinações possíveis, você teria uma enorme quantidade de subclasses que você precisaria criar. Com o padrão de projeto Decorator, o que você faz? Você cria uma classe abstrata do InputStream e você tem aí essas classes de decoração. Você tem a classe base, que é uma leitura de uma leitura qualquer, uma input, e métodos diferentes de tratar essa leitura. Então você vai criar o InputStream, você vai ter, se você necessitar de ler um arquivo, você incrementa ele lá com o file InputStream. Se nesse arquivo também tiver objetos, você incrementa ele com o ObjectInputStream. Ele continua sendo um InputStream, porém com essas funcionalidades adicionais que foram incluídas posteriormente. Template method. O que ele diz? Que a gente define o esqueleto de um algoritmo dentro de um método, transferindo alguns de seus passos para subclasses, permitindo assim que subclasses redefinam certos passos de um algoritmo sem alterar a estrutura do mesmo. Ele é viável quando é necessário implementar as partes invariantes de um algoritmo uma única vez e deixar para subclasses a implementação da parte variante. Há comportamento de semelhança entre subclasses, deve ser fatorado numa superclasse, evitando-se assim a duplicação do código. É necessário controlar as extensões de classe com métodos gancho. Vantagens: reutiliza-se o código e conduz a uma estrutura de inversão de controle, de modo que a classe mãe chama as operações de uma subclasse. Desvantagem: torna-se fácil esquecer de chamar a operação herdada. Certo? A gente pode falar também que ele protege o algoritmo, né? Porque você só mexe na subclasse. A superclasse fica inalterada. Você não altera mais ela. Aqui eu vou mostrar para vocês agora a estrutura de como que ele é. A gente consegue ver que aqui no exemplo que a gente tem o método na superclasse e depois na subclasse a gente chama esses métodos novamente. Aí eu posso fazer alterações que eu quiser. Agora aqui eu vou mostrar de exemplo para vocês de uma academia que eu achei de treino, desculpa, que fica bem legal.
nesse exemplo, a gente pode falar aqui que a gente tem a classe principal treinos, né? Que tem o método treino diário e tem como principal finalidade ser um algoritmo a ser seguido por todas as outras classes que estenderem essa classe. Este método é final e não pode ser alterado. Todos os treinos devem seguir essas etapas. No entanto, as classes treino no meio da temporada e treino no início da temporada implementam os métodos abstratos preparo físico e jogo treino. Ambos esses métodos podem ser alterados dependendo se o treino está sendo feito no início de uma temporada ou no meio dela. Assim, cada método é implementado por sua classe específica, mas sempre seguindo o algoritmo. O método treino tático é definido pelo algoritmo e pela classe base. Esse método é concreto e final, portanto não pode ser alterado e é seguido por todos os treinamentos. Nada impede também de termos métodos concretos que podem ser sobrescritos na subclasse, ou que simplesmente podem ser usados da sua classe base. E como que funciona o padrão de projeto Prototype especificamente? Bom, ele é aplicado quando existe uma necessidade de clonar um objeto. Então ele resolve problemas de instanciação de novos objetos. Ou seja, quando a aplicação precisa criar cópias exatas de algum objeto em tempo de execução, esse padrão ele é altamente recomendado. Então ele pode ser utilizado em sistemas que precisam ser independentes da forma como seus componentes são criados. Agora, a parte de estrutura dele, bom, ele tem um método prototype que declara uma interface para clonar a si próprio. Tem um outro concrete prototype que implementa uma operação para clonar a si próprio. E a gente tem o client que cria um novo objeto solicitando ao protótipo que clone a si mesmo. Então a gente basicamente tem nesse padrão de projeto que é criada uma classe abstrata com um método clone que tenta acessar o método nativo clone de sua superclasse. E é implementada uma outra classe que servirá de reservatório dos objetos que vão ser prototipados. E quais são as vantagens de se utilizar esse padrão de projeto, né? Ele reduz consideravelmente o custo computacional relacionado à instanciação desses objetos e o preenchimento individual de cada uma dessas instâncias. Além disso, ele reduz a necessidade de várias classes para lidar com a replicação de um determinado objeto. E a desvantagem que a gente tem é que vai demandar uma alta análise para a compreensão dessas classes abstratas. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir consideravelmente o tempo gasto para a criação de novos objetos e problemas que utilizam classes definidas em tempo de execução. Para ilustrar o exemplo que eu dei, então, vamos imaginar, por exemplo, um sistema onde o usuário, ao se logar, ele é associado a um objeto contendo as configurações da seção dele. E você pode manter várias abas abertas com diferentes configurações de tela, o tipo de fonte, o contraste da cor, e essas características elas são salvas em cada uma dessas seções. Então, para isso, a gente pode olhar no diagrama de classe, a gente tem uma classe TWPrototype, que é abstrata e apenas introduz o comportamento esperado para um protótipo, que é poder gerar um clone de si mesmo. As classes TWSeção e TWFont e TWColor são heranças da TWPrototype.